julho de 2017. Palmeiras larga na frente, mas não consegue segurar Cruzeiro e está eliminado da Copa do Brasil. Em jogo polêmico, o Santos faz 4 gols no Flamengo, mas acaba eliminado na Copa do Brasil. Corinthians bate Patriotas e iguala a segunda maior série invicta do clube na história. Dorival confirma estreia de Hernanes para duelo contra o Botafogo no sábado. Hernanes, confirmado, reestreia pelo São Paulo sábado contra o Botafogo. Já escalou aí? No Rio de Janeiro. Já não escalou? O professor Hernanes. E ainda, Botafogo elimina Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Neymar faz mais um gol na pré-temporada do Barcelona. E as reapresentações dos clubes paulistas nesta quinta-feira. Tá lá, a Gazeta Esportiva dessa quinta-feira ao vivo no ar. E ó, não deu pro Palmeiras não ontem no Mineirão, viu? Depois de abrir o placar contra o Cruzeiro, o time do Cuca não conseguiu segurar a vantagem, tomou o empate nos minutinhos finais, o que custou a eliminação da Copa do Brasil. Pois é, vamos ver então o que de melhor ou de pior rolou lá em Belo Horizonte na reportagem do Osmar Garrafa. Foi uma noite em que metade de BH literalmente parou. Parou para ver o Cruzeiro contra o Verdão de Cuca. Mas por aqui não tinha como verde ser maioria. Aqui, a casa é da Raposa e o azul é quem predomina. Essa festa do lado de fora do Mineirão só aumentou quando o ônibus trazendo a delegação cruzeirense chegou no palco da decisão. Eu falei que esse jogo era de decisão. E para os cruzeirenses, não restava dúvida. Essa partida era até aqui a mais importante da temporada. Sem dúvida, concordo que é. E estamos preparados para esse jogo. Do lado de dentro, o Mineirão estava bonito, lindo. E claro que a torcida do Verdão também compunha o cenário. Bom, agora então é hora de curtir o que de melhor tivemos entre Cruzeiro e Palmeiras pela Copa do Brasil. Autoriza Wilson Pereira Sampaio. A bola rolando no Mineirão. Aqui tem Cruzeiro e Palmeiras. Valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Na Gazeta pra você. Bola lá na direita. Thiago Neves. Cruzamento, a batida! Na chegada do Elber, ele bateu forte. A bola desviou no Dracena, hein? Aí o Diogo se livra da marcação. Ainda Diogo. Thiago Neves está pedindo, é pra ele. Fez o corte, olha o Sobis, a batida! Jailson faz a defesa. O Sobis e o Thiago Neves se atrapalharam, né? Olha o Cuca! Foi o que de melhor teve no primeiro tempo. Foi essa dominada do Cuca aí. De novo pra você no detalhe, ó. Ó o Cuca. Lançamento lá pra dentro. Toque de cabeça! Bola pra dentro da área. Tirou Fábio. Keno. De primeiro toque, o gol! Gol! Do Palmeiras, num rebote, uma bola batida no chute, o Keno. Diogo buscando espaço para bater, é o Alisson. A batida de longe pro Jailson fazer a defesa. Henrique, vai caminhando, Henrique. Pediu a falta. A turma manda seguir. Bola na esquerda. Cruzamento. Toque de cabeça e o gol! Gol! É do
jogou Barbosa, empata Raposa. Tá aberta a defesa do Palmeiras. Arrascaeta, hein? Arrascaeta fugiu. Arrascaeta pra dentro da área, caminhou, o toque, a batida. Jailson evita o segundo. Thiago Neves autorizado, correu, bateu, a bola explodiu na barreira. E sai em lateral aqui. Quando apita Wilson Pereira Sampaio. Não há tempo para mais nada. O Cruzeiro empata com o Palmeiras em 1-1 e vai à semifinal da Copa do Brasil. O Palmeiras está eliminado. O Cruzeiro é semifinalista. Fim de papo, 1-1 no Mineirão. Com esse empate, o Cruzeiro garante vaga na fase semifinal da Copa do Brasil. Já o Palmeiras dá adeus a essa competição. E agora resta ao Verdão focar todas as atenções na Copa Libertadores da América. Lógico que quem investe menos tem uma expectativa menor. Quem investe muito passa a conviver com uma expectativa muito grande. E isso passa a ser uma pressão que às vezes atrapalha. E nem sempre você consegue reproduzir ou atender essa expectativa imediatamente. Aí começa internamente e externamente uma cobrança maior e as coisas passam a ser mais difíceis em determinados momentos. Já vi muita equipe com investimento menor ganhar de equipe com investimento maior. Lá dentro do campo essas coisas não se traduzem com essa objetividade. Como tudo que Deus faz é bom, eu creio nas coisas boas, que se não foi para passar hoje, é para melhorar em outra situação, para ter mais energia numa outra situação. Queria poder ir adiante e ser campeão na Copa do Brasil, mas não deu. O Cruzeiro, com 2 empates, passou. Parabéns para ele. Vamos cuidar da nossa realidade, sem terra arrasada nenhuma. Então, eu não tenho pressa. Tem que definir um time. Eles vão se definindo ao natural. Sábado é mais um dia que a gente vai ter, de repente, alguns jogadores que não jogaram hoje, até pela necessidade de você ter pouquíssimo tempo para recuperar. Eu falei, dia 9, se Deus quiser, eu vou poder pôr aquele time que eu acho ideal, porque eu vou ter todos à mão. Será? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A gente fala de uma temporada muito dura, você pode perder um jogador, e não é só a temporada. Você pode perder um jogador no treinamento, uma torção, um impacto, uma colisão, digamos assim. Agora, sinceramente, eu vejo o discurso do Cuca, eu até compreendo o que ele quer dizer, mas sejamos justos. Eu acho que esse discurso ainda não consegui achar um time. O Palmeiras tem o melhor elenco do país. Eu não vou entrar na questão do investimento, sabe? Investimento é investimento e já vi grandes times que foram montados, times caros e que não deram certo, porque às vezes não dá liga. E outros, mais modestos, digamos assim, e conseguem sucesso. E eu acho que tem muito a ver com a repetição. Eu acho que quanto mais você repete, melhor você fica. Então, pela qualidade dos jogadores do Palmeiras, do elenco do Palmeiras, era para estar jogando melhor. Esse discurso, não tem o time pronto, eu concordo pero no mútuo, mestre. Acho que o discurso faz sentido, mas o Palmeiras também está devendo muito e o Cuca também tem responsabilidade nisso. Bom, tudo isso porque o time não está definido. Até agora não se definiu que Palmeiras é o titular, aquele principal, a base que serve para eventuais mudanças e tal. Isso aí nós vamos repetindo desde o início da temporada. Palmeiras, o Cuca está perdidaço. E esse problema, ele advém já da própria composição do elenco. Um elenco caro, de jogadores bons, que o treinador não consegue escolher. Sabe como é? Ele não consegue. Ele não acerta. Ele não define o esquema. Às vezes joga com 2 volantes mais móveis e tal. Às vezes joga com 2 volantes mais fixos, como, por exemplo, começou o jogo de ontem contra o Cruzeiro, com o Thiago.
Tem umas situações que são tão recorrentes no futebol que eu fico besta. Como é que os caras não veem e não evitam ter que repeti-las, né? Esse negócio dos 2 volantes, ou 3 volantes, ou 3 zagueiros, os caras entram em campo com essas formações mais defensivas e dizendo que isso é equilíbrio, né, um eufemismo para retranca, e eles tomam um gol, aí tem que mudar. Aí tira o zagueiro ou tira o volante para botar um atacante. Para ir consertar a coisa. Para cumprir o objetivo do jogo, que é o quê? Atacar vencer. E fazer gol. Entende? Então, esse é o grande problema. O Palmeiras, além de tudo, carrega um fardo desgraçado, que é essa coisa do investimento. Dele ter que ganhar tudo. E não está ganhando nada, está perdendo tudo. Ficou com essa história de ter feito esse reforço, todo esse time chique demais aí da conta, agora estão querendo, né, títulos. Ó, gente, durante a madrugada, no hotel em que o Palmeiras estava hospedado, um grupo de torcedores foi cobrar o time depois da eliminação. Entre eles, um dos mais exaltados era o conselheiro do clube, o Carlos Degon, que aos gritos pedia mais culhão ao time. O Felipe não foi jogar no Flamengo, tem que jogar. Foi o cara que jogar. Michel Bastos tem que jogar. Egídio é morto. Não é isso, eu entendo, vai me falar por quê. É bom. Eu só quero o seguinte, falta culhão. Eu só quero culhão. É o tipo de situação. Discursinho, velho. Aí bota o Felipe. Desculpa, vai lá. Me desculpa. Claro, por favor. Mas eu não aguento mais esse tipo de torcedor. É um negócio que não é palmeirense, é corintiano, São Paulino, o Grêmio, o gremista, tudo. É só essa conversa, falta raça. Eu não vou usar a expressão chula, né? Vagabunda. Deseducada, mal educada. Mas isso aí é inadmissível que ainda as pessoas raciocinem dessa forma. Aliás, não raciocina, né? Se expõe por instinto animal. Para com esse negócio, né? O Palmeiras correu para burro. Se tem uma coisa que o Palmeiras faz, é correr. Só que corre desnorteadamente. Então não é que falta a parte de baixo, falta a parte de cima, meu amigo. Não, e é outra coisa. Aí fica com essa história. Tem que botar o Felipe Melo no time, tem que botar o Michel Bastos no time. Aí põe, não vence. Tem que tirar o Felipe Melo, tem que tirar o Michel. E eu fico pensando, ok, sabe, eu fico imaginando, eu falo mesmo essa frase, eu trabalho com esporte, fiz a maior parte da minha carreira com esporte, então eu não reclamo disso. Mas eu acho que o esporte é uma coisa que tem a ver com diversão, sabe, é lúdico. E aí eu fico vendo essa exacerbação por causa de um empate, de uma eliminação. Se os brasileiros, a maioria dos brasileiros, demonstrassem essa mesma irritação, esse mesmo inconformismo quando o time perde para lutar por um Brasil melhor, nós seremos a Dinamarca. Eu não tenho a menor dúvida disso. Claro. O país está numa esculhambação danada e o cara vai lá de madrugada reclamar porque não tem Felipe Melo e não tem Michel Bastos. Vamos à nossa enquete desta quinta-feira, uma enquete tão gostosa sobre o futuro desse time, o Palmeiras. A gente quer saber o seguinte, essa eliminação na Copa do Brasil pode colocar o Palmeiras em uma crise? Oh, meu Deus, sim ou não? Acesse o site, vote, deixe lá seu voto e no fim do programa eu dou o resultado. Já está em crise? Vai entrar em crise? Assim, colocou o pé ali no lamaçal. Se é areia movediça que está ali, eu não sei. Mas uma nova derrota, uma eliminação na Libertadores América, por exemplo, aí vai ser difícil de administrar. Não, assim, eu parto do pressuposto que se houve um investimento, né, você tem que esperar a coisa funcionar. O Palmeiras mudou muito do ano passado para cá. Perdeu jogadores que eram importantes não estão mais no time, ou de repente não estão numa boa fase.
Moisés está fora, Gabriel Jesus está fora, um dos principais jogadores no ano passado. Tietê não está rendendo a mesma coisa. Dudu não está rendendo a mesma coisa. Então é uma série de situações que você tem que levar em consideração. Agora, está bem perto de uma crise, sim, claro que está. A crise circula em torno de todos os grandes times do Brasil. E é sempre a mesma história. Falta garra, falta vontade. Falta jogador. Não, pior é que eles não falam mais isso aí. Antigamente era falta craque. Agora não, agora falta essa coisa que o Ceto aí falou. Entendeu? Culhão. Eu falo pra você. Culhão. Eu falo, não tem problema não. Cada um na sua, né, bem. Agora, acontece o seguinte. A crise vai haver. Claro que vai haver. Se não ganhar, vai. Ainda mais no Palmeiras. Aquelas alamedas. Orquestra de cornetas. A dona Leila deve estar brava. É Leila, né, o nome dela? Quem? É Leila, né? Ela deve estar brava, porque ela gastou dinheiro, ela babado todo. Não, ela não gastou dinheiro, ela fez um investimento. Você tem que encarar assim também. Não, então, investimento que não está dando em nada. Acabou o tempo para comentar o Palmeiras. Vamos para frente. Numa partida marcada por uma arbitragem polêmica de Leandro Voaden, que primeiro marcou um pênalti em Bruno Henrique e depois mudou de decisão, o Santos venceu o Flamengo por 4-2. Como tinha perdido o jogo de ida por 2-0, o Peixe foi eliminado da competição. Veja como foi o jogo na reportagem do Adriano Dolfi. O confronto marcava o retorno de Ricardo Oliveira ao time titular, depois de quase 2 meses. E do outro lado, o Diego, voltando à Vila Belmiro, mas para enfrentar o ex-time pela primeira vez na Baixada. O Peixe precisava de 3 gols para se classificar, mas logo aos 10 minutos tomou uma ducha de água fria. Diego enfiou na medida para Berril, que abriu o placar. Lucas Veríssimo, de cabeça, quase empatou. Aos 32 minutos, Bruno Henrique marcou um golaço no ângulo de Muralha, 1-1. O mesmo Bruno Henrique foi derrubado dentro da área. Leandro Voaden assinalou o pênalti, mas decidiu consultar o quarto árbitro, que estava bem mais distante do lance. Pênalti desmarcado. Agora, eu gostaria de saber qual é a classificação, qual é a condição técnica do árbitro, do quarto árbitro, que estava do meu lado, no meio do campo. Qual é a força que ele tem para chegar para o árbitro e dizer que não foi pênalti? Eu estranhei muito. E é isso, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria de uma explicação técnica. Eu gostaria de uma explicação técnica da arbitragem para saber o que realmente aconteceu. No segundo tempo, o Flamengo foi para cima. Com 1 minuto, Guerreiro recebeu de Everton e chutou cruzado para fazer 2-1 Flamengo. Jogo eletrizante. Lucas Lima bateu escanteio e Copete de cabeça empatou novamente. 1 minuto depois, Vitor Ferraz acertou o belo chute e colocou o Peixe na frente. Levir Coupe ainda mexeu no time, colocou Hernandes e Longini. Este perdeu uma chance clara frente a frente com Muralha. Copete ainda fez mais um, mas já era tarde. Santos 4-2, eliminado, mas bastante aplaudido pela torcida. Eliminado, mas construindo uma goleada sobre uma das melhores equipes do Brasil. A avaliação de Levir Coupe é que no restante da temporada o Santos vai brigar por títulos nas competições que está disputando. Nós não fracassamos, cara. Nós não fracassamos. O time foi firme, cara. O time foi firme, o time foi bem. Uma vitória de 4-2 em cima do Flamengo deve ser valorizada. Então a gente ganha, eu acho que ganha com isso, sabe? E na parte física, talvez um pouquinho de... nós deveremos ter algum reflexo, mas nós temos jogadores também para entrar. Tem jogador, acabei de falar, que nem estreou ainda. Então nós temos ainda bala na agulha para o resto do campeonato. Bom, o Santos enviou à CBF um pedido de anulação da partida de ontem com o Flamengo. No comunicado, a diretoria do clube alega uma suposta interferência externa do repórter Eric Faria, da TV Globo, ao quarto árbitro.
Pelo Twitter, o jornalista desmentiu tal atitude e afirmou que as acusações são levianas e mentirosas, apesar de até agora não ter nenhuma imagem que venha a comprovar o ato do jornalista. A diretoria do Alvinegro baseia o pedido apenas em relatos de pessoas próximas ao banco de reservas. Mas não vai dar em absolutamente nada, até porque não é nenhuma novidade. Essa possível interferência já ocorreu também em outros jogos, em outras partidas. Eu acho até que sim, não pode ter interferência, não pode. Mas também vamos discutir uma outra coisa. Foi pênalti ou não foi pênalti? Se não foi pênalti e o árbitro voltou atrás, pronto, está feita a justiça no jogo. Ou estou errado, mestre? Não, eu acho que esse negócio já devia ter sido resolvido há muito tempo. Tem que haver interferência, sim, tem que ser... o máximo de informação legalizado, chegar, né? ao árbitro, deve ser. Isso aí tem que ser devidamente colocado. Aliás, não iriam fazer isso já agora, esse ano, a utilização do árbitro de... Não, fizeram na Copa das Confederações. Não, mas no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão não fizeram. Tinham prometido que... Fizeram no Campeonato Pernambucano. Aliás, a CBF foi pioneira nisso. Ela que pediu à FIFA o direito de poder usar o árbitro informação de o árbitro, né? Bom, mas não importa. O que importa é que o Santos deu uma bela exibição de futebol. Não vai acontecer nada esse negócio aí. Nada, absolutamente nada. Mas deu uma bela exibição. Levir Coupe provou mais uma vez que é um sujeito que sabe trabalhar. Jogou com um volante só, um dos raríssimos técnicos que fazem isso, e isso permitiu com que o Santos ganhasse do Flamengo por 4-2, jogando melhor e merecendo a vitória. Sai de cabeça erguida. Bom, gente, no outro confronto pela Copa do Brasil, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3-0 e garantiu a classificação para a próxima fase. O adversário do Fogão na semifinal vai ser o Flamengo. Vamos aos gols. Logo aos 5 minutos de partida, Bruno Silva tentou o voleio na entrada da área e Joel Carli desviou o chute para colocar o Botafogo em vantagem. No finalzinho do primeiro tempo, a situação do Atlético Mineiro ficou mais complicada quando Roger cabeceou no canto de Vitor. E para fechar a classificação do Bota, Gilson fez o terceiro batendo cruzado, 3-0. Nas semifinais, o Alvinegro Carioca enfrenta o Flamengo. Tudo bem que o Botafogo é um time competitivo, joga certinho, né? Mas o Atlético é uma decepção, hein? Nossa. Vixe. Atlético, realmente. E o Atlético, o Palmeiras e o Flamengo, embora esteja numa posição privilegiada no campeonato, também é uma decepção pela possibilidade que ele tem e não realiza, né? Pois é. Eu lamento muito pelo Atlético. Vocês sabem muito bem por quê. Mas eu vou lavar uma coisa também, viu? Em relação ao Campeonato Brasileiro, a culpa é desse time que você vai falar agora, o Corinthians. Que o Corinthians está numa campanha tão excepcional. Vai. É verdade, mas é a realidade. Simples assim. Aí você quer dizer que todos os outros estão péssimos porque o Corinthians está maravilhoso. Não é isso, criatura. Revela... dá a sensação de que eles são piores do que são. Exatamente, não. É que o Corinthians disparou de uma maneira que não é normal. Estariam todos brigando ali em igualdade de condições e não estaria essa catástrofe toda que está aparecendo. Essa hecatombe, né? Tá bom, vocês estão aqui. Tá bom. Ó, vamos falar agora da Copa Sul-Americana. Ela está revoltada hoje. É TPM. Num jogo relativamente tranquilo, o Corinthians nem precisou se esforçar tanto para vencer o Patriotas da Colômbia e se classificar para as oitavas de final. Fernando Gavini conta pra gente. Contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana, um Corinthians sem 6 titulares. Todos desfalques, nenhum poupado, viu? Não poupei ninguém hoje e não vou poupar. Foi uma circunstância mesmo, tantos jogadores assim, é um aviso. Hoje, se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, essas substituições elas iriam acontecer também. Tantas mudanças trouxeram problemas de entrosamento, principalmente na criação. Assim, o gol saiu de bola parada e de um defensor, Balbuena, que está se transformando em zagueiro artilheiro. 5º gol do paraguaio na temporada. Hoje
eu teve a sorte de marcar o gol. No seguinte jogo pode ser o Pedrão, pode ser o Jô, quem jogar. Porque todo mundo faz um movimento e quem cobra também tem muito mérito por colocar uma bola muito boa dentro da área, né? Se no primeiro gol o mérito foi coletivo, no segundo foi individual. Pedrinho, que entrou na etapa final, arrancou em velocidade e tocou com muita categoria na saída do goleiro para sacramentar a classificação corintiana. Pedrinho, jogador de muito talento, todos nós já sabemos, né? Temos que ter paciência para ir lançando aos poucos mesmo. Estamos fazendo um trabalho especial com ele. O torcedor pode ficar tranquilo, não só o corintiano, mas o torcedor brasileiro, que é uma joia mesmo, que a gente tem que lapidar cada vez mais, que é de um potencial muito grande. Com a vitória sobre o Patriotas, o Corinthians não só se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana, como também fez história. Alcançou a 31ª partida sem perder, igualando a segunda maior série invicta dos 107 anos de história do clube. Um clube com tanta história, você atingir uma marca dessa, a gente tem que se sentir orgulhoso, mas eu não trago essa responsabilidade nas minhas reuniões. A responsabilidade é sempre de fazer um bom jogo, sempre se preparar para o próximo jogo, e assim nós vamos indo. E o próximo jogo será contra o Flamengo, importante duelo pelo Campeonato Brasileiro, em que o time deverá estar quase completo. A questão do Fagner, nos assustamos no banco quando ele caiu e colocou a mão no joelho, depois voltou para o jogo e a gente ficou mais tranquilo. É uma inflamação, nada tão sério, expectativa muito grande de que ele jogue no domingo. O Romero, um pequeno edema no adutor, também nada demais, amanhã já deve ir para o campo e trabalhar, se não sexta-feira com certeza já vai estar no campo. E a gente só fica mesmo, acredito que só sem Jadson e Pablo para o jogo de domingo. A única dúvida pendente será escolher entre Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto para ficar com a vaga de Jadson. Está aberto ainda, passo a partir desse momento a analisar o Flamengo e ver qual a característica melhor que se encaixa para esse jogo contra o Flamengo dentro da nossa ideia de jogo. Até amanhã está definido. E no que ele vai de Giovanni Augusto? Que eu Olha, acho que seria tem, uma boa... que eu acho que tem mais a ver com o Jadson do que o próprio Marquinhos Gabriel. E o Giovanni Augusto não foi tão bem ontem, mas ele não foi razoavelmente bem contra o Fluminense. E queira ou não, as duas assistências para o gol do Balbuena, que mostra também uma capacidade muito boa de colocação de bola. Eu também acho. E é destro, o outro é canhoto, ele se coloca melhor na posição do Jadson. E é preciso dar estímulo para esse jogador. Claro. Para ganhar confiança, né? E o Corinthians já tem uma gordura tal que permite que o técnico faça tenha essas opções. Né? Normalmente ele opta pelo Marquinhos Gabriel quando o Rodriguinho não está, porque aí ele joga o Jadson para fazer o meio, que faz muito bem, e o Marquinhos jogando mais pelos lados. É um Corinthians, gente, 31 jogos de invencibilidade. Poxa vida, é algo absurdo. Aí tem a ver com aquilo que eu falei, Anitta, que você não entendeu. Eu entendi sim, você não me chama de burra, você não me ofende. O Corinthians... Não, peraí. Você vê só. Burra não. O Flamengo vai lá, contrata com Everton Ribeiro, Diego já estava, Giovani, é um timaço. Palmeiras traz o Guerra, Borja, campeões da Libertadores da América. Messi, a Xuxa Meneghel. Quer dizer, então... Aí, obviamente, todos nós dissemos aqui que ele eram os grandes favoritos para a conquista. E, de repente, você vê um time como o Corinthians, que modesto, não fez grandes investimentos, foi considerada a quarta força no início da temporada. Para com isso, supera isso. Mas é verdade. Essa é a questão. E disparado. Mas esse é o Corinthians true. Entendeu? Esse é o Corinthians true, de verdade, do povo, mas, simples, Anitta, sem glamour, sem grandes dinheiro. Mas isso não tá faz... lá, está em campo, fazendo acontecer, entendeu? Só que existe uma série de fatores. O Corinthians é um time organizado, é um time homogêneo, tem um bom comando, mas ainda assim a campanha é muito acima daquilo que uma equipe como essa pode propor. Exatamente. Essa é a questão. E é um Corinthians fantástico. Se continuar assim, maravilha. Vai ser campeão do mundo de novo. Não há como comparar. O que eu temo é que o estilo de jogo adotado pelo
pelo Corinthians, que é um estilo defensivo, basicamente. Retranqueiro. O que é, minha filha? Retranqueiro. Retranqueiro. Isso. Então, que isso sirva de parâmetro para o resto do futebol brasileiro, né? Até o fim dos tempos, quando a gente estava imaginando que isso já tinha sido superado, ou estava sendo superado. Mas digamos que o Corinthians... Está sendo um sucesso a retranca, né? Não é só. O Corinthians, na verdade, era uma alternativa que o Carille tinha, até porque ele dependia de resultado. Não estou dizendo que isso é um conceito dele, estou dizendo que estou baseando no que reflexo, está acontecendo. O cenário que aí está. O time joga dessa maneira, seja por tais e tais razões, mas joga dessa maneira. Obtém um resultado extraordinário, incomparável. É óbvio que vai servir de parâmetro de referência para os outros. E isso vai empobrecer o nosso futebol como um todo. É isso que eu digo. Só que eu queria destacar, para não soar maldade. Maldade? Eu não considero o Corinthians um time retranqueiro. Eu acho um time organizado. Bem organizado. Tanto que, veja, só olhar o setor defensivo dele, o número de gols sofridos, a própria invencibilidade. Então, e está buscando o jogo também, está propondo o jogo. Eu acho que, sem dúvida alguma, é o time mais organizado do país hoje. Não por acaso tem aí 31 partidas de invencibilidade. Do mundo. Quem também fez bonito na Copa Sul-Americana foi a Ponte Preta, que venceu o Sol da América por 3-1 no Paraguai e segue vivíssimo na competição. Vamos aos gols. A Ponte Preta abriu o placar diante do Sol da América do Paraguai, com Jadson aproveitando a sobra de bola na pequena área. O time da casa conseguiu o empate 3 minutos depois com Javier Toledo, que foi mais rápido que Aranha e colocou lá dentro. Ainda no primeiro tempo, Luca recebeu na meia-lua e bateu no canto direito do goleirão, 2-1 Ponte. Já na etapa final, Luca fez o segundo dele no jogo, agora de pênalti. O placar de 3-1 garantiu o time paulista nas oitavas da Copa Sul-Americana. Com uma grande vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu por 4-0, o Fluminense voltou a bater a Universidade de Quito, apesar da altitude superior a 2.800 metros. A vantagem do Fluminense era enorme pelos 4-0 feitos na partida de ida. Restava a Universidade de Quito ir para cima. Cifuentes desviou o escanteio e fez 1-0 para os donos da casa. O empate do Flu saiu no lance dos Henriques. O zagueiro tentou a cabeçada, mas quem botou a bola na rede foi o atacante, Henrique Dourado, 1-1. No segundo tempo, Marlon Freitas virou o jogo batendo de bico e assegurou a classificação ao Fluminense, 2-1. No outro jogo da noite, o Cerro Porteño também avançou. O Cerro Porteño precisava somente administrar a vantagem dos 2-1 feitos no jogo de ida. Mas o time paraguaio não quis saber de jogar com o regulamento debaixo do braço e abriu 4-0 na casa do Boston River. Rojas, Ortigosa, Aguilar e Candia construíram o resultado e classificaram o Cerro às oitavas de final. Rodrigues ainda fez o de honra da equipe do Uruguai e ficou nisso 4-1. Pausa no futebol. Pausa, porque agora a gente vai falar de natação, já que os brasileiros têm feito bonito no Mundial da categoria que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria. Nessa quarta, o capixaba João Gomes Júnior conquistou a prata nos 50 metros peito. Hoje foi a vez da pernambucana Etienne Medeiros fazer história e conquistar o ouro nos 50 metros costas, apenas 1/100 à frente da segunda colocada, a chinesa Wani Fu. Essa foi a primeira vez que uma mulher brasileira subiu ao lugar mais alto do pódio em mundiais. Para mais informações sobre essa competição, acesse lá o site gazetaesportiva.com. Atlético Paranaense e Grêmio decidem logo mais às 9h45 na Arena da Baixada a última vaga para a semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida, o tricolor gaúcho fez 4-0 e encaminhou muito bem a classificação para a próxima fase. O goleiro Marcelo Groi e o técnico Fabiano Soares falaram da expectativa para esse duelo.
O primeiro objetivo é ganhar o jogo. E, logicamente, não vamos, se a gente conseguir fazer um gol, logicamente não vamos parar por aí. Vamos tentar fazer o segundo e o terceiro e seguramente o quarto gol já mete a nossa torcida que empurra bastante. Então, não vamos renunciar a nada, complicado mas no futebol já se viu muitas coisas e logicamente, vamos acreditar. Olha, a gente sabe que futebol não dá para dar brecha, não dá para facilitar, né? Futebol ele não perdoa, né? Então a gente tem consciência disso. Acho que a gente fez uma bela primeira partida, um belo resultado, uma grande vantagem. Mas se não entrar ligado, o futebol pode surpreender. Então eu acho que isso tem sido o diferencial da nossa equipe. A gente tem jogado bem, né? Praticamente todos os jogos. E essa soberba, essa situação, né, de não estar entrando dentro da nossa equipe, dentro do vestiário, e isso tem feito com que a gente tenha crescido a cada jogo, né, e esperamos que quinta não seja diferente, a gente entre com a mesma humildade que estamos entrando e fazer um grande jogo, né, esquecer a vantagem, 0-0 e confirmar dentro do campo a nossa classificação. Agora é hora da gente falar do São Paulo, que segue se preparando para ir para o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda, acompanhando mais um treino do tricolor que teve Marcinho na ponta direita, Wellington Ney entre os reservas e uma novidade na equipe titular. Confira aí. Hernanes, confirmado, reestreia pelo São Paulo sábado contra o Botafogo. Já escalou aí? No Rio de Janeiro. Você já me escalou? O professor Hernanes. Dorival Júnior mandou avisar que Hernanes reestreia pelo São Paulo no jogo de depois de amanhã, sábado, contra o Botafogo no Rio pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Engenhão. O atacante argentino Lucas Prato, o entrevistado do dia aqui no CT da Barra Funda, acredita que com a chegada do Profeta, o tricolor vai melhorar em quase tudo. Em todo aspecto. Emocional, experiência, e eu que todo mundo já sabe a qualidade de jogador que ele tem. Jogador que jogou só em time grande, que ganhou tudo, que tem uma história muito grande aqui no clube. Eu acho que é importante tanto para nós, como para a torcida e como para a diretoria, que ele esteja com nós. Então, a verdade é que, como você falou, se Dorival confirmou que ele vai estrear o sábado, eu fico muito feliz porque é um jogador que chegou, tem 3-4 dias, mas é como se estivesse já há muito tempo, porque ele conhece o clube, conhece todo como é o dia a dia aqui no São Paulo, e a verdade é que precisamos dele. Por enquanto, não sabemos quem sai do time para a entrada do Hernanes. Eu desconfio que seja o Jonathan Gomes. O São Paulo ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas nem precisa de uma vitória para momentaneamente escapar da zona do rebaixamento. Se empatar com o Botafogo, depende de derrotas do Atlético Paranaense e do Avaí, que também serão visitantes nesta próxima rodada do Brasileirão. Mas depois do treino, viu, mestre? O Jonathan Gomes saiu para a entrada do Hernanes e o Marcinho ficou com a vaga do Wellington Ney. No treino. Claro, mas isso é o mínimo do bom senso. Né? o Jonathan Gomes veio aí, não sei, é daquelas contratações que ninguém explica como. Ele não revelou nada de importante. O Hernanes é um jogador, não é da mesma função, né, porque ele é um pouco mais recuado, ele é um pouco mais volante, isso. Mas ele tem a vantagem de ser ambidestro, bater muito bem falta e chutar de longe. E é um jogador experiente, claro, inteligente e tal. Vamos ver se o São Paulo começa a se organizar melhor a partir daí. E o Centurion está sendo negociado com o Genoa da Itália. Quem? Centurion. Oh, vai graças com Deus. a Deus. Genoa. Vai com Deus. Né? Quer dizer, os torcedores do São Paulo podia vir para o São Paulo. O quê? Podia voltar para o São Paulo. Não!
Voltamos a falar do Palmeiras, que retornou nesta quinta-feira a São Paulo e já treinou, viu, na academia de futebol. Com 2 competições ainda em disputa, tem gente no Verdão achando que ainda dá para brigar por uns títulos aí. Acompanha na reportagem dele, o repórter que não pisca, Jonas. A eliminação na Copa do Brasil é sentida até mesmo por quem nem estava inscrito no torneio. É ruim, né? Como toda desclassificação de um campeonato, ela é. O time estava muito bem, infelizmente tomou gol no finalzinho ali e teve a desclassificação, né? Agora é trabalhar, levantar a cabeça que tem muita coisa pela frente ainda. Eliminação, cobrança da torcida, crise. Também não vejo que as coisas aqui estão dando errado, muito pelo contrário. Infelizmente nós saímos da Copa do Brasil ontem, mas não podemos dizer que as coisas estão dando errado dessa maneira, porque, ao meu modo de ver, não estão. Nós temos que nos fechar, porque nós temos 2 competições importantíssimas ainda pela frente, tem muita coisa para acontecer. Então, nosso time está bem chateado pela eliminação de ontem, né? É claro que é uma coisa muito ruim, mas essas cobranças é uma coisa que nós temos que, nesse momento, ter maturidade para poder absorver da melhor maneira possível e se fechar. E a única coisa que a gente tem que fazer é trabalhar para, e sábado, já dar uma resposta para o nosso torcedor com uma vitória. Achar o time ideal. Este é o objetivo do técnico Cuca até o dia 9 de agosto, data da partida de volta entre Palmeiras e Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque pelas 8ª de final da Copa Libertadores da América. Até lá, o Verdão ainda fará 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, contra Avaí, Botafogo e Atlético Paranaense. Para o volante Bruno Henrique, que deve ser titular este sábado contra a equipe catarinense, o Palmeiras tem condições de brigar pelas 2 competições que ainda restam na temporada, mesmo estando a 14 pontos do líder Corinthians no torneio nacional. Todos estão vivos ainda, tem muita coisa no Campeonato Brasileiro, se não me engano são 22 rodadas ainda que faltam, né? Então tem muita coisa para rolar ainda, são muitos jogos, e acho que sim, o Campeonato Brasileiro está aberto para todos ainda. Na prática, porém, o que se fala nos bastidores é de foco total na Libertadores, com possibilidade até mesmo da utilização de jogadores considerados reservas no Brasileirão. É esperar para ver o que se passa na cuca do treinador. Voltamos a falar do Corinthians, que depois de garantir a classificação para as 8ª de final da Copa Sul-Americana, muda o foco para o Campeonato Brasileiro e no domingo vai receber o Flamengo na Arena em Itaquera. Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. Depois de completar a 31ª partida de invencibilidade na temporada, o Corinthians voltou ao trabalho nesta quinta-feira. Os jogadores que começaram a partida contra o Patriotas fizeram apenas um trabalho de recuperação física. Já os que foram poupados, como Jô e Rodriguinho, ficaram na academia fazendo um trabalho físico para voltar bem na partida contra o Flamengo. No gramado, apenas os reservas ou aqueles que atuaram menor tempo contra o Patriotas. Caso, por exemplo, do Pedrinho, que entrou no final do jogo e foi o grande destaque, marcando o primeiro gol dele com a camisa corintiana. Gol este que não o deixou dormir de ontem para hoje. Realmente foi difícil para dormir ontem, porque o primeiro gol a gente nunca esquece, né? E estava sonhando já com esse gol, comentei até com meu pai que ia ser um pouco difícil dormir e realmente aconteceu. Sempre que entra, Pedrinho mostra futebol, tem encantado a torcida a cada minuto que aparece em campo. Só que o jogador ainda não tem condições de ser titular. É o que diz o técnico Fábio Carilli e o que ele mesmo entende. De cabeça boa, Pedrinho promete esperar a sua oportunidade. Hoje sei que os jogadores que estão titulares estão o nível mais acima, que são da minha posição, Jadson, Rodriguinho, não tenho o que falar deles, estão fazendo um grande campeonato. E tenho certeza que o professor Carilli, Osmar, todos estão me colocando na hora certa, no momento certo, me lapidando para quando eu estiver preparado, eu poder ser titular. Explica pra gente o que você ainda precisa melhorar, o que você sentiu de dificuldade quando você jogou a partida inteira. Realmente,
porque por conta da minha parte física, às vezes eu sinto muito em uma jogada onde posso exigir muita força, onde o time do Corinthians, independente seja zagueiro ou atacante, a intensidade tem que ser a mesma, é um grupo unido, onde todos que atacam, todos marcam da mesma forma. E onde eu senti mais foi nessa parte aí de poder atacar e defender da mesma forma. Pedrinho é hoje a grande promessa do Corinthians. Aos 19 anos é um jogador de muito talento e tem tudo para se tornar uma grande estrela. Agora é um garoto, humilde. Quer saber? A coisa mais legal que aconteceu hoje na entrevista coletiva, em que estavam presentes o Pedrinho e também o Pedro Henrique, foi a revelação de onde o Pedrinho foi comemorar o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Foi no Burger King. Foi. Toda vez que tem acaba o jogo... Outback, tem Paris 6, você foi pro Burger King, cara, tá de sacanagem. É porque é perto da minha casa, 2 horas da manhã, eu tava cansado, e eu sempre que eu saio do jogo, eu vou mais... Tem meu amigo Helder e meu empresário, daí é perto de casa, já é caminho, a gente passa e ficou por lá mesmo. Escuta, esses meninos não estão se alimentando bem não, viu? Atenção, nutrição do Corinthians. Fim da enquete, a eliminação na Copa do Brasil pode colocar o Palmeiras em crise? Não, 62%. O programa de hoje termina por aqui. Um beijo, volto amanhã. Tchau, feliz ano novo.